A artrose, Marcos, ela é um problema que é considerado muito comum, que cerca de 15 milhões de pessoas no mundo são acometidas pela artrose. Assim, uma estimativa bem por cima, eu acredito, porque possa ser que tenha até mais pessoas do que isso, que sejam afetadas pela artrose, e é um acometimento, é uma doença muito comum. A artrose, ela é, popularmente falando, o desgaste das juntas, né? É o desgaste das articulações. E o que seriam as articulações? Né? As extremidades ósseas que entram em contato uma com a outra. Existe uma camada cartilaginosa por cima dessas extremidades ósseas para que o contato não seja diretamente no osso. E a artrose é justamente isso. As cartilagens, elas vão se desgastando, e à medida que elas vão se desgastando, em casos mais graves, pode acontecer de chegar a tocar osso no osso, como as pessoas falam. As articulações, elas não são compostas só unicamente por cartilagem. Tem outras estruturas dentro das articulações, estruturas líquidas mesmo, para lubrificar. Imagine um eixo de um carro ou alguma coisa do tipo que precise, uma peça do motor que precise de lubrificação para ela poder funcionar sem bater um no outro. E que fazer com que o seu motor não pare. É basicamente isso a nossa articulação. Ela precisa de uma superfície protetora para não ter um encaixe do osso no osso. E uma lubrificação para fazer com que aquela articulação movimente melhor. Então, quando você tem artrose, não só essas cartilagens elas são danificadas, essa lubrificação diminui. E geralmente um paciente que vem para nós com diagnóstico de artrose, que, por exemplo, eles vêm com ou um raio-x ou com a ressonância, quem vem com a ressonância dificilmente vem com como é que eu posso dizer? Somente com o desgaste da cartilagem. Geralmente tem uma lesão meniscal, um rompimento leve de fibras. Ela mexe com todas as estruturas da articulação, e não somente com a cartilagem. Mas a artrose por si só é o desgaste da cartilagem. Mas geralmente ela acontece no joelho? Pronto. Ela pode acontecer em qualquer articulação do corpo. Qualquer canto que você tenha uma dobradiça, digamos assim, qualquer canto que você consiga mover de junta, ela pode acontecer. Mas os mais comuns, que são os mais acometidos, são geralmente coluna, articulações da mão, dos dedos, entre uma falange e outra, que a gente costuma chamar, quadril e joelho. Pela minha prática clínica, as que eu mais encontro são joelho, quadril, mais ou menos isso. Mas sempre vem coluna, sempre vem uma artrose de mão, mas assim, diga assim, no dia a dia daqui, que a gente mais encontra esse. E geralmente quem procura, por exemplo, o seu consultório são jovens, são senhoras, são adultos? A artrose, ela é uma doença característica que ela apresenta mais na fase idosa, mas tem pessoas novas na fase dos seus 40, 50 anos que são acometidas pela artrose. E ela é considerada como uma doença progressiva. Ela piora com o avançar da idade. E quanto mais velho você é, mais chance você tem de desenvolver a artrose. No caso de uma artrose primária, por exemplo, ela pode acontecer geralmente por uso excessivo da articulação. Geralmente pode acontecer em atletas, corredores. E uma artrose secundária, ela já vem por obesidade, é um fator externo que envolve a causa da artrose. Por causa do peso? Por causa do peso, por exemplo, entendeu? Alguma outra condição física. Por exemplo, tem gente que nasce com já má formação óssea, com um encaixe mau encaixe de alguma articulação, e esse mau encaixe pode causar já pode ser um fator para ter a artrose, por exemplo. Ok. Doutora Aline Oliveira, onde é que entra a nutrição, por exemplo? A nutrição, no caso, ela é uma aliada ao tratamento também da artrose? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcos. A alimentação influencia e muito. Tanto se você se alimentar com alguns alimentos indevidos, pode piorar os sintomas, agravar muito. E alguns alimentos também podem melhorar. Por exemplo, os alimentos devem ser o mais natural possível. Se forem alimentos processados, como biscoitos, pães, aqueles enlatados, milho em ervilha, salsicha, mortadela,
açúcar em excesso, todos esses são inflamatórios. É bom evitar isso. É bom evitar. De preferência, exclua da sua vida. Agora, para quem já tem artrose, ou, por exemplo, você evitando esses alimentos, você também vai estar evitando, por exemplo, ter artrose. Evitando esses alimentos, evita muitas coisas, muitas doenças, e principalmente a artrose. Mortandela jamais, então. Jamais, nem salsicha. Muitos componentes cancerígenos também. Então, evita a artrose e ainda coisas mais graves. E aí, como a Júlia tinha falado, o excesso de peso também está aí influenciando muito na artrose, porque quanto mais peso, mais vai fazer pressão nas articulações. Então, daí a importância de perder esse peso. Impressionante o quanto a obesidade, ela realmente prejudica a pessoa bastante, né? Prejudica. A gente tem que parar com aquela ideia de que ser gordo é sinal de ter saúde. Muito pelo contrário, né, doutora? Muitas vezes a gente ainda vê umas pessoas com um excesso de peso que são, digamos, não tem os colesteróis alterados, mas aí vai afetar em outras coisas da vida. Querendo ou não, afeta, não tem pra onde correr, afeta a vida. Então a primeira coisa que, por exemplo, quem tem artrose tem que fazer é emagrecer? Seria emagrecer. O excesso de peso não vai ajudar na sua doença. Nunca. Emagrecer agora com qualidade também, com qualidade, né? Isso. Podendo você dar uma louca e fazer um regime da sopa, aquelas coisas todas que não vai adiantar nada. A dieta da lua, né? Que aí a pessoa só toma água, aí pronto. Perde o peso, mas aí perde outras coisas na vida também, como a saúde, a imunidade, e só piora o quadro. E aí, pra dieta ser boa, pra quem tem artrose, é interessante sempre ter proteína, de preferência ovo ou peixe. Peixes como atum, sardinha, o salmão para quem tem um poder aquisitivo um pouco maior. Ser rica em vitamina D. A vitamina D a gente sintetiza naturalmente. Precisa de 15 minutinhos de sol mais ou menos por dia. A gente já tem essa vitamina no corpo, só precisa do sol para ativar ela. Mas aí a gente pode adicionar mais alguns alimentos que fazem com que essa vitamina seja maior no organismo, digamos. Suco de laranja, ovo. Os peixes sempre vão estar presentes. Isso, no caso, são alimentos benéficos para combater a artrose, né? Isso. E o cálcio também. O cálcio também é muito importante. Que tem no leite, mas tem em outros cantos que são melhores do que no leite, como na soja, no grão de bico, na lentilha. Então vamos lá, para você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo também pela TV Curtição, canal 175, vamos repetir os alimentos que quem tem artrose jamais pode consumir. Todos os embutidos no geral. Quando você for no supermercado e ver saquinhos ou ver vários ingredientes, evite. Mortadela, salsicha, pães refinados, bolos, açúcar no geral. Quanto mais açúcar, mais prejudicial, porque é muito inflamatório. Refrigerantes, essas coisas? Com certeza. Refrigerante, não. Jamais, né? Jamais. E o que é que eu posso comer, claro, com moderação, sem exagerar, mas que eu posso comer tranquilamente? Pronto. Peixes. Peixes, ovos, iogurte, queijos, as sementes, semente de girassol, chia. No geral, todo o resto que for mais natural possível. O que vem da terra, que a gente diz no popular. Comida de verdade. Comida de verdade pode comer. Algumas pessoas que estão acima do peso reclamam muitas vezes de dores, por exemplo, nas pernas, no joelho. Já pode ser a questão da artrose? Pode ser. Tá tendo uma sobrecarga, de certeza. E aí pode vir a desenvolver uma artrose. Aí, nesse caso, doutora Júlia Guerra, o ideal é que a pessoa que se senta, evite caminhada, para não inflamar mais ainda a questão da artrose? Isso, dependendo do tipo da artrose, mas geralmente coluna, joelho e quadril, por exemplo, a gente recomenda que não caminhe. Porque caminhar aumenta o impacto das articulações do joelho, do quadril e da coluna. Então, quanto mais impacto, mais desgaste, mais dor. A artrose, Marcos, ela é uma doença que tem por característica... varia muito de paciente para paciente, mas geralmente quando entra em crise é um paciente que tem geralmente o local da artrose bem inflamado, bem vermelho, dolorido e geralmente tem mais dificuldade a se locomover, tem muita limitação funcional. O que seria limitação funcional? Né? Tem dificuldade de realizar suas atividades do dia a dia. Então, geralmente o quadro bem característico da artrose é acordar com a rigidez articular, sem conseguir mexer direito aquele local. E
vai melhorando com o decorrer do dia, mas no final do dia já é geralmente o horário que mais sente dor. Por quê? Porque utilizou a articulação em excesso, causou mais desgaste, doeu. Então, assim, Júlia, como é que eu vou perder peso se eu não vou caminhar, se eu não vou correr? Existem diversas outras formas. A primeira delas, por exemplo, seria a hidroterapia. A hidroginástica é uma forma de você perder peso sem necessariamente estar desgastando e causando impacto na coluna. A piscina tira cerca de 70% do seu peso corporal. Então, você caminhar dentro da piscina, pode. Caminhar fora da piscina, não pode. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho. Mas eu caminhei na piscina e vou caminhar fora. Não, não pode. É isso mesmo. Então, por exemplo, a depender do tipo de artrose, bicicleta ergométrica. A bicicleta ergométrica, que é aquela bicicleta parada, estacionada, pode. Então, assim, a depender do quadro, vejamos. Primeiro você vai estar em um quadro inflamatório. Então, você vai ter que sair daquele quadro inflamatório, daquela crise, para você poder aí começar com a questão de exercício, de fortalecimento. O que a fisioterapia vai fazer? Ela vai primeiro tirar você desse quadro inflamatório. Aí, Júlia, eu boto compressa quente ou compressa fria? Depende do quadro. Inicialmente, quando se está com um processo inflamatório, a gente recomenda a compressa fria. Como é que você vai saber? Quando está vermelho, inchado, dolorido, quente, compressa fria. Passou dessa fase, começou a desinchou, que a gente chama na fase subaguda ou crônica, quando você está sentindo as dores, mas não tem mais os processos inflamatórios. Aí a gente começa a indicar a compressa quente para você ganhar mobilidade. A fisioterapia, ela vai tirar você da dor primeiro, para depois colocar você para fazer exercício físico. O fortalecimento é imprescindível numa fase mais crônica, para poder fazer com que a manutenção dessas crises seja mais frequente. O que é isso? Você demorar a entrar em uma crise, aumentar os intervalos intercrises, que a gente chama, para poder você ter uma condição de vida melhor. É basicamente isso. Então, fisioterapia acaba? Nunca acaba. O que muda é a forma do tratamento. Terminou o processo de consultório, que a gente chama, né, as sessões no consultório, que em tempos de crise a gente indica ser todos os dias. O máximo tolerável é 3 vezes por semana para se ter um resultado bacana. Terminou essa fase, entrou no fortalecimento com carga leve, meio quilo, 1 quilo. Recebeu a alta do consultório, o paciente não vai para casa e fica de perninha cruzada, não. Ou ele vai para uma hidroginástica, uma hidroterapia, ou para algum outro tipo de terapia que faça essa manutenção do que a gente fez até hoje, entendeu, Marcos? E, por exemplo, eu posso estar fazendo o tratamento de fisioterapia aliado também a de nutrição? Imprescindível. Deve ser feito isso, porque a gente fala assim, tá no período de crise, aí eu não posso fazer exercício, eu não vou para nutricionista jamais. É aí onde já deveria ter começado a sua reeducação alimentar, porque você, independentemente de estar praticando ou não um exercício físico, é necessário que você mude seus hábitos alimentares para você ter um resultado efetivo dentro do consultório, porque senão de nada adianta. Tem uma pergunta aqui para a doutora Aline, nossa ouvinte Jéssica. Ela pergunta o seguinte: ela disse que o filho dela tem 12 anos e está acima do peso. Certo. Essa criança, ela poderá ter artrose no futuro? Poderá, porque se ele já está com obesidade hoje, ele está desgastando essas juntas. Já começa bem cedo, inclusive, Já começa né? bem cedo. Pois é, então seria o ideal ele começar a controlar e perder um pouco desse peso já. Ok, tem pergunta aqui chegando. 38 anos, fui diagnosticada com artrose, faço exercícios físicos tipo academia. Queria saber qual a melhor atividade a fazer. Bom, é como eu disse, o indicado seria exercícios que não promovessem impacto. Tem alguns exercícios na academia, que aí você tem que conversar com o seu instrutor, que você não poderá fazer mais, e alguns outros que você pode. Então, assim, exercícios que a gente chama geralmente, vou falar dessa forma porque ela explica para o instrutor que fica mais fácil. Exercícios geralmente em cadeia cinética aberta, que é quando você move a sua articulação em referência ao seu corpo, eles causam menos impacto na articulação do que aqueles de cadeia cinética fechada. Por exemplo, agachamento. Agachamento é um de cadeia cinética fechada e que é muito, assim, com a carga mais excessiva, é bem desgastante, principalmente para articulação de quadril e joelho.
Então, de cara eu já tiraria esse daí. Pode fazer agachamento? Pode. Como? Livre, sem peso nenhum. E geralmente com bola. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, daqui no nosso WhatsApp, né? Quem tem artrose no calcanhar, pode caminhar? Não. Pronto. Era uma outra artrose que eu ia até comentar, que está sendo mais... frequentemente a gente já está encontrando muitas pessoas com artrose de joelho. E geralmente a causa principal da artrose de joelho, de tornozelo, é o sobrepeso. Uma principal causa é o sobrepeso. E quem tem escoliose, pode caminhar? Pode, escoliose não tem problema não. O que é que acontece na artrose de coluna? Geralmente ela vem junto com aqueles bicos de papagaio, que as pessoas conhecem mais por isso. Não é igual uma artrose de joelho. Então, esses bicos de papagaio é que vai causar as dores. Então, quando você tem uma escoliose, mas não tem a questão da artrose, não tem problema. Tem pergunta aqui chegando. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutora. Feliz Natal para vocês. Eu gostaria de saber se esse tipo de artrose, de doença nos ossos, pode ser genética também, assim, porque minha mãe tinha muito no joelho. Ela precisava até fazer cirurgia e o médico aconselhou ela a não fazer devido a ela ser gordinha. Então ela não fez. Mas eu tenho um irmão que ele já fez 2 cirurgias de joelho e continua sofrendo as consequências. Ele até brinca porque diz que a herança que mãe deixou para nós foi isso, foi os problemas nos ossos. Então eu tenho na mãos e punho, a minha irmã tem no ombro, as outras todas já estão no joelho. Eu gostaria de saber da doutora se isso pode ser genética mesmo. E aí, doutora Júlia? Com certeza. A primeira pergunta que a gente faz quando a gente recebe alguém com esse diagnóstico é: tem mais alguém na família com esse quadro? Muito comum ser genético, ser herança dos pais, principalmente quem não tem nenhum dos outros fatores de risco, quando uma pessoa é mais nova também, e aparece com artrose. Então, a principal causa nesses quesitos é a genética, é muito comum. E falou até num ponto interessante que já fez muitas cirurgias, o irmão e tudo mais. Então, esse também é um dos fatores de risco para que venha desencadear a artrose. Mia, tem mais pergunta aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Aline? Pode ficar à vontade quando quiser, viu? Certo, não. Tem outra pergunta aqui. Essa nossa ouvinte aqui, minha amiga Graça Santos, ela traz pra gente um raio-x aí de várias doenças. Vamos lá. Ô Marcos, quem tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco e escoliose, pode caminhar? Ô, dona Graça, e aí? Júlia. Por favor, não. Eu te imploro. Na realidade, não mesmo, porque a artrite e a artrose, elas são bem confundíveis. E a artrite é caracteristicamente pela sua inflamação. É característica pela sua inflamação. Então, quanto mais fazer o uso excessivo daquela articulação, mais vai inflamar, mais vai doer. A fibromialgia seria bom caminhar, mas aí existem outras formas de exercícios que você pode fazer sem prejudicar os outros problemas. Quando uma paciente assim é bem cheia de problemas articulares, aí a gente vai buscando o que mais se adequa a ela. Então, caminhada a gente exclui pela questão do impacto, como eu já falei, mas tem outros tipos de exercícios que a gente pode buscar para... E ela conta aqui que tudo isso ela tem, né? Então, realmente, ela tem que se preocupar, tem que procurar realmente... Exatamente, é uma coisa que tem que ter atenção. Lá na clínica a gente tem, olha, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta e N coisas, N formas de tratamento para fazer com que tenha essa manutenção do quadro dela. Para a nossa amiga Graça, alguma dica, doutora Aline? A alimentação para ela, sempre evitar aqueles alimentos inflamatórios. Nem pensar, né? Nem pensar. Procure os alimentos o mais natural possível. E aí, para ela, é muito comum, infelizmente, a gente ver hoje em dia pessoas com tantos quadros assim. Como pois é, imagino que deve sofrer bastante, não, né? Não é a primeira que me diz isso, então... não. Então vamos se cuidar, viu, dona Graça Santos, a sua saúde aqui. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui chegando. Bom dia, eu sou Valmira, eu tenho 52 anos, tenho escoliose e bico de papagaio. E já também tive a chikungunya. Aí sofro muito com dores no pescoço e no quadril, descendo para a minha perna direita. Qual é o exercício que eu posso fazer?
ou se eu não posso fazer nenhum exercício, porque vou caminhar trabalhando, mesmo sem trabalhar, tem hora que nem posso estar sentada de muito tempo, nem muito tempo deitada, nem muito tempo em pé. E aí, doutora Júlia? Pronto, ela falou num ponto também que é muito comum de quem tem artrose. Quem passa muito tempo em uma posição só, geralmente, quando vai se mexer, dói. É comum isso também. Então, ela já faz uma caminhada obrigatória ao trabalho, que aí se tivesse como excluir, beleza. Não tem como, já está fazendo essa caminhada, então evita fazer alguma outra coisa que exacerbe o quadro. Mas pode fazer exercício assim, como eu disse. Tem que sair da crise, tem que procurar um tratamento para poder sair dessas crises. Quando a gente conseguir chegar em um ponto X de dor, o que significa isso? Que tem alguns quadros que a gente não consegue, Marcos, sanar a dor em sua totalidade por conta da gravidade, né? Entendeu? Muita gente deixa para procurar quando já está em um quadro bem mais grave, quando não tem mais tanto jeito, isso. Então, às vezes, vem buscar a gente tarde, então a gente consegue deixar em um nível de dor suportável, digamos assim. Então, tem que buscar um tratamento para sair dessas crises, porque só ficar, já está caminhando todo dia para ir trabalhar, vai estar agredindo aquelas articulações. Então, eu precisaria ver, mas se tiver em casa, assim, se tiver já sanado aquela vermelhidão, aquele inchaço, os sinais característicos de inflamação, aí poderia fazer uma compressa quente no final do dia, ou então quando estiver sentindo dor. Se ainda estiver vermelho e inchado, aí eu indico a fria, 30 minutinhos, 25 a 30 minutos, mais ou menos. E procurar tratamento, é isso mesmo. Ok, essas jovens e competentes profissionais atendem na clínica Center Físio. Doutora Aline, qual o contato? Onde é que vocês estão? Então, a clínica fica localizada ali na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, é ali do lado do Senac. Vizinho antigo balde assado. Pronto, que é mais aí fácil. conhece da terra, conheci onde é que era o antigo balde assado. E aí, telefone para contato é o 3421 3668, ou então o WhatsApp, que é o 99811 2422.